Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Um ótimo domingo para todo mundo. Colorado no mercado, em busca de reforços e, claro, também visando a manutenção do seu elenco. Aliás, Dorival Júnior anunciou a saída do Flamengo, que está próximo do substituto, e pode ser uma grande notícia para a permanência de Mano Menezes no estádio Beira-Rio, que pode ser um diferencial importante do Inter para 2022. A estratégia do Colorado para comprar Vitão e mais, a possibilidade do lateral reserva para Bustos chegar no Beira-Rio e um Colorado que pode trocar de clube na Europa. Eu te conto tudo isso. Fica comigo depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então. Afinal, o Internacional, neste rumo aí de janela de transferências, atua em várias frentes, em saídas, em chegadas, em renovações, e tudo isso eu quero trocar uma ideia aqui com vocês. Aliás, a permanência de alguns jogadores do Internacional é um grande diferencial que o Inter tem para a próxima temporada. E mais do que isso, a manutenção de Mano Menezes é um diferencial do Inter para o ano que vem. Por que eu estou retomando esse assunto aqui no canal? Porque este final de semana ficou marcado pela saída oficializada de Dorival Júnior do comando técnico do Flamengo. O que aconteceu? O Flamengo, na iminência de perder o Dorival para a CBF, a gente já sabe que o Tite não vai ficar na seleção brasileira depois da disputa do Mundial lá no Catar. O nome do Dorival foi especulado, o próprio Francisco Noveleto, que é vice-presidente da CBF, foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol durante muito tempo, deu uma entrevista falando que o Dorival Júnior é a bola da vez. O Flamengo começou a procurar alguns substitutos e chegou o nome do Vitor Pereira, técnico que comandou o Corinthians na última temporada e que está por detalhes de acertar com o Flamengo agora. O Dorival não gostou desta postura do Flamengo, afinal já tinha uma renovação encaminhada e pediu o boné, valeu aquele abraço. Então, uma troca já num concorrente do Inter para Libertadores. O Corinthians perdeu o Vitor Pereira e anunciou o Fernando Lázaro, um profissional que já trabalhava no clube como analista de desempenho, pegou algumas vezes como interino, é outro que mudou de treinador. O Atlético Paranaense perdeu o Filipão, que anunciou a aposentadoria do futebol, colocou Paulo Turra no lugar, que é um cara que trabalhou com o Filipão durante muito tempo. O Atlético Mineiro perdeu o Cuca, trouxe o Eduardo Cudê, e quem manteve treinador e que vai jogar Libertadores, Palmeiras com Abel Ferreira, Inter com Mano Menezes, Fluminense com Fernando Diniz e o Fortaleza com o Vojvoda. Então é um diferencial que o Inter tem nesse sentido em relação a alguns concorrentes, Dorival saindo do Flamengo, fica um caminho aberto para acertar com a seleção brasileira. É claro que outros clubes já fizeram proposta, o Vasco e o Goiás, por exemplo, tentaram a contratação do Dorival, mas eu acredito que agora é o momento que ele vai esperar, esperar ver o que vai acontecer pós-Copa, e quem sabe aí o Dorival assume o comando da seleção brasileira e aí saiam do pé do Mano Menezes, que é o grande diferencial do Inter, repito, para a próxima temporada. Quero falar sobre o Vitão também, afinal o Alexandre Ernest, meu parceiro lá do Voz do Gigante, trouxe uma informação importante. O Inter está articulando nos bastidores uma proposta de compra junto ao Shakhtar Donetsk. O Vitão está emprestado até a metade do ano e o Inter trabalha nesta possibilidade para manter o zagueiro, um zagueiro craque. Eu não tenho medo de falar aqui, O Vitão é um zagueiro diferenciado que o Inter tem. Qual é a ideia do Inter, O Inter deve propor ao Shakhtar uma compra de 4,5 milhões de euros. Junto ao clube ucraniano por 50% dos direitos, o restante permanecendo com o Shakhtar até para que eles tenham lucro em venda futura. E aqui vai um parêntese importante, O Inter trabalha com essa ideia porque o Vitão quer ficar, e isso vai ser um trunfo que o Inter vai ter na negociação. Entrar com o agente do jogador, entrar com o jogador falando, olha, legal, tenho um contrato aí com vocês, mas fica com percentual, quero ficar aqui, tô valorizado, e o Inter imagina que possa vender o Vitão por muito mais ali na frente. Afinal, se destacando no Campeonato Brasileiro, se destacando num ano em que o Inter teve poucas competições paralelas aí, ele chegou a estar na pré-lista do Tite para a Copa do Mundo. Imagina com uma Libertadores para jogar, imagina com uma Copa do Brasil para disputar desde o princípio. Pode chegar
muito longe, tá? Então, o Vitão deve estar no próximo ciclo de Copa do Mundo, isso é muito claro, se ele conseguir manter o nível de atuação. Então, o Inter planeja essa compra, né? Talvez com algum investidor, talvez com algum dinheiro que o Inter vislumbre aí na frente. Há uma tentativa do Inter de comprar o Vitão junto ao Shakhtar Donetsk, beleza? Rolou Black Friday na sexta-feira e a Inter Store também tá com muitas promoções. Inter Store Beira-Rio, tô deixando o link na descrição para que tu aproveite. Tá entrando na tela aqui algumas das promos, tá? Camisetas de jogo, algumas peças também licenciadas do Inter, peças de verão, peças de inverno, peça para pet, peça para bebê. Então tem muita coisa legal. Então aproveita as promos na verdade, e clica aqui no link para garantir a tua. Tá rolando a promoção durante todo novembro, então se tu ainda não aproveitou, corre, que ainda dá tempo de garantir as barbadas lá da Inter Store do Beira-Rio. Mateuzinho, lateral direito, já falamos sobre ele aqui, né, durante um bom tempo no canal, e ontem o pessoal da Revista Colorada trouxe a informação de que ele oficialmente recebeu o contato do Internacional. O Vasco é um clube que estava na frente pela sua contratação, só que o Vasco está se amarrando, né? Não anunciou o seu técnico, acabei de falar que fizeram uma proposta pelo Dorival Júnior, tinham um encaminhamento com o Antônio Oliveira, técnico português que já passou pelo Cuiabá, já passou pelo Atlético Paranaense. Então, o Inter tá tentando agilizar. Eu vi de mais de uma pessoa do mercado da bola tá me dizendo, Colar, as coisas estão meio estagnadas, né? Por conta da Copa do Mundo, né? A galera tá lá no Catar, tem muitos presidentes por lá. Não é o caso do presidente Barcelos. Tem muitos empresários por lá também, muita gente importante que decide algumas situações de alguns clubes. Então, por isso não tá andando tanto, né? O Inter tá mapeando alguns jogadores, entra em contato, mas só vai fichar mesmo aí mais próximo da apresentação. E o Mateuzinho é um deles, tá? O Inter está tentando a contratação deste atleta para ser um reserva do Bustos. E eu disse aqui, é um jogador com características mais parecidas, um cara mais ofensivo e tal, que o Inter vê futuro, que consegue dar conta do recado quando o Bustos não estiver, o que é muito raro, né? O Bustos joga praticamente todos os jogos, a não ser em caso de suspensão ou mesmo de uma lesão que o tire aí de alguns jogos, beleza? Pra gente fechar, eu quero falar sobre o Heitor. Afinal, ele tem a possibilidade de trocar de clube no futebol europeu. Hoje ele está emprestado ao Cercle Bruges da Bélgica, mas não vem jogando, não vem atuando por lá. Não sei de fato o que aconteceu, né? Mas não foi um bom empréstimo para ele na Bélgica. Ele esteve aí recentemente no Brasil e ele não vai voltar para o Inter, pelo menos não em janeiro. O Inter até planeja, né? Dar uma olhadinha dele, dependendo do que acontecer na Europa, na metade do ano, quando em tese ele voltaria, mas há uma possibilidade do Ludogorets, da Bulgária, acabar levando este atleta. Levou o Nonato agora recentemente, né? Então poderia ser uma troca, o Inter ganharia, né? Sendo uma nova negociação entre os clubes, né? Entre o Ludogorets e o Inter. O Cercle Bruges parece não vai fazer muita força para segurar o Heitor por lá. Lembrando, o Heitor tem contrato com o Inter até 6 de dezembro de 2024. Então tem mais 2 anos de contrato ainda o Heitor com o Inter. Então o Inter de olho nessa situação envolvendo o lateral Heitor. Até conversei, né, com pessoas do staff do Heitor que me disseram, olha, velho, não fui contatado ainda, mas seria uma boa, né? Afinal ele não vem jogando lá. Foi oferecido para outros clubes, enfim, mas parece que o Ludogorets vai apostar na contratação deste jogador. Copa do Mundo neste domingão, começando com alguns grandes jogos, né? Às 4 da tarde tem Espanha e Alemanha, as odds estão maravilhosas na KTO. Espanha 2,37, Alemanha pagando 3, vale a vida da Alemanha na Copa do Mundo. Ontem acertei uma odd 10, né? Gol do Mbappé, gol do Lewandowski, gol do Messi. Então, as KTO odds, tem várias odds muito boas, né? Que tu pode brincar na KTO. Então, te registra lá, tá marcando bobeira se não é registrado ainda. Usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet para te divertir. Tem Bélgica em campo, tem Croácia em campo. Segunda-feira já tem seleção brasileira. Então, vai lá e te cadastra, usa o meu cupom e bora brincar comigo. Beleza? Aquele abraço, gente. Tamo junto. Um ótimo domingo. Tchau!